Então, pessoal, nosso terceiro conteúdo foi sobre elasticidade, ok? E aí a gente viu que, na verdade, a gente vai trabalhar com elasticidade como sinônimo de sensibilidade e, na verdade, a gente vai ter alguns tipos de elasticidade. As duas principais elasticidades que a gente trabalhou aqui foi a elasticidade de preço da demanda e elasticidade de renda da demanda, ok? A gente teria ainda uma outra elasticidade, que é a elasticidade de preço da oferta e a elasticidade de demanda cruzada, que a gente não vai entrar mais em detalhes sobre isso. Acho que essas duas aqui são as principais. A principal, que é a elasticidade de preço da demanda, a gente viu, na verdade, que ela vai me dar um pouco da noção de se uma empresa for variar o preço, como é que vai ser a variação da demanda dessa empresa quando ela mudar o seu preço, ok? Então, segue o princípio lá, né, da relação entre preço e demanda que a gente viu lá na disciplina de oferta e demanda, né? Então, a gente tem sempre a relação que quanto maior o preço, menor a demanda. Mas para a gente saber a proporção disso, é para isso que a gente calcula a elasticidade de preço da demanda. E a elasticidade, ela vai ser, né, a variação da quantidade demandada dividido pela variação do preço do produto, ok? Então, isso quer dizer o quê? Bom, na verdade, o acontecimento é inverso, né, o que está na fórmula. Então, eu tenho uma variação do preço do produto que causa uma influência na variação da quantidade demandada. E aí, para que eu calcule a elasticidade, eu tenho que achar essa variação e dividir essa por essa para eu saber qual é o impacto disso, certo? Então, vamos supor que eu tive uma variação de 10% no preço do produto e que isso, para mais, né, um aumento de 10% no preço do produto, e isso me levou a uma queda da demanda em 8%. O que isso aqui me mostra? Isso aqui me mostra que se eu tenho uma variação de preço de 10%, a queda na minha demanda foi menor do que a minha variação no preço. Isso mostra que o meu consumidor é menos sensível em relação à variação de preço, porque nem todo o aumento de preço causou redução de demanda. Se ele é menos sensível, a gente vai dizer que aqui a gente tem uma elasticidade de preço da demanda inelástica, ok? Bom, se eu tive esses mesmos 10% de aumento de preço e eu tive para isso uma queda da minha demanda em 15%, isso quer dizer que esse consumidor aqui ele é mais sensível a um aumento de preço, ou seja, teve um aumento de preço e mais gente deixou de comprar do que teve um aumento de preço. Então, nesse caso, esse consumidor é mais sensível, eu vou dizer que a minha elasticidade de preço da demanda, ela é elástica. E se eu tiver um aumento de preço de 10% e isso causar uma queda da demanda em exatamente 10%, eu vou dizer que esse consumidor tem sensibilidade, mas que a minha elasticidade vai ser unitária. Por quê? Porque se eu divido 10 por 10, eu vou ter um valor que é igual a 1. Nesse caso aqui, se eu divido, né, a quantidade demandada aqui da fórmula pelo preço, eu vou ter aqui 8 dividido por 10, que vai ser menor que 1. Então, quando ela é inelástica, o valor da elasticidade dá menor do que 1. Quando ela é elástica, né, no caso aqui eu dividiria 15 por 10, e aí esse valor vai dar 1,5 nesse caso, né, que vai ser maior que 1. Por isso que ela é elástica. Lembrando que esse processo ele vai ser sempre em módulo, né? Porque em geral o valor dá negativo. Então, mesmo que dê menos 1,5, por exemplo, né, se desse menos 1,5, ainda assim eu teria uma elasticidade de preço da demanda elástica, porque esse valor seria, né, maior do que 1, ok?
Então, isso mede a sensibilidade, então as empresas precisariam se atentar para isso, para avaliar o quanto seria possível, né, fazer aumentos de preço. Lembrando que isso aqui, a gente está dando um exemplo de aumento de preço, mas poderia servir exatamente da mesma forma para o sentido inverso, né? Então, eu tive uma redução de preço de 10%, né? Vamos colocar aqui, redução de preço de 10%. Essa redução causou um aumento da minha demanda em 8%. Seria a mesma coisa. Então, eu tive uma redução de preço e o aumento da demanda foi menor. Esse consumidor, ele é menos sensível, do mesmo jeito, ok? Então, a mesma coisa serve aqui para os outros dois, tudo bem? Bom, quando a gente fala de elasticidade, renda da demanda, é a minha relação entre uma variação da renda e uma variação da demanda. Aqui a gente viu também lá em oferta e demanda que uma maior renda, em geral, causa uma maior demanda, não é isso? As pessoas ganham mais, elas querem gastar mais. Só que aqui o interessante, quando a gente pega a elasticidade de renda da demanda, é a gente trabalhar com alguns produtos que o consumidor não tem essa questão tão imediata assim. Nesse caso, a gente vai pegar aqui na elasticidade de renda da demanda, a gente vai ter o caso dos bens inferiores, em que uma maior renda causa uma menor demanda. O que são esses bens inferiores? São aqueles produtos que o consumidor só comprava porque ele não tinha dinheiro para comprar algo melhor. Então, aumenta, né, a renda e esse consumidor compra mais. E a gente tem também os bens de luxo. Nesse caso, eu vou ter uma maior renda, eu vou ter uma demanda maior, mas ela vai ser maior ainda. Não sei como expressar isso aqui, né? Mas, por exemplo, eu tive um aumento de 10% no meu salário, e aí a quantidade de dinheiro que eu vou gastar para comprar um eletrodoméstico, que é uma coisa que eu não compraria, acabou correspondendo a mais do que a porcentagem do aumento de salário que eu tive, ok? Isso é um bem de luxo. Então, são aqueles bens que o consumidor normalmente não compraria, mas tendo um aumento na renda, ele se sente estimulado a comprar aquele tipo de produto, ok? Bom, faltou a gente falar ainda uma coisa aqui em relação à elasticidade de preço da demanda, que são os fatores que contribuem para que eu tenha variações nessa sensibilidade, né? E a gente viu fatores que afetam a sensibilidade do consumidor aos preços, ok? Quais foram esses fatores? Então, ter substitutos. Se eu tenho produtos substitutos, isso torna o consumidor mais sensível à variação de preço. Por quê? Porque o preço do produto que eu estou comprando está subindo. Se para mim tanto faz comprar outra coisa, eu largo de comprar, né? Então, às vezes, se eu tenho um produto substituto, às vezes uma variação, sei lá, de 2% no aumento de preço faz com que eu tenha 100% de redução da demanda. Porque o consumidor comprava aquele produto, mas para ele tanto faz comprar aquele ou outro, às vezes um pequeno aumento daquele produto fez com que ele migrasse para outro, né, que todos os consumidores migrassem para outro produto. Então, quanto mais forem os produtos substitutos, né, que para o consumidor de fato tanto faz, um pequeno aumento pode tornar esse consumidor muito sensível, ok? Um outro fator que a gente viu foi o peso do bem ou do produto, né, no caso, no orçamento. Nesse caso, se o produto ele tem um grande peso no orçamento, isso vai fazer com que o consumidor seja mais sensível, não é isso? Por quê? Porque, por exemplo, se a mensalidade, né, sou meio pouco criativa nesses exemplos, se a mensalidade dos meus filhos subir, por exemplo, 15%, a mensalidade da escola dos meus filhos é uma coisa que pesa consideravelmente no meu orçamento. Então, se essa mensalidade aumentar 15%, isso provavelmente vai fazer com que
eu tire os meninos da escola, né? Então, quanto maior for o peso de um determinado produto no orçamento, mais sensível o consumidor vai ser àquela variação de preço, simplesmente porque ele não vai ter dinheiro para pagar, né? Então, aqui, ó, uma variação de 15% no preço pode causar, né, uma variação, por exemplo, de 30% na demanda. Consideremos, por exemplo, cenário pós-crise, né? A escola, as pessoas com orçamento cada vez mais reduzido, e aí vamos supor que a escola decide para 2021 aumentar o preço em 15%. Provavelmente ela vai ter uma redução do número de pais que vão estar na escola, provavelmente até maior do que 30%, né? Porque a mensalidade é uma coisa que pesa no orçamento. Uma outra questão aqui importante é a essencialidade do bem, ok? Se um produto ele é essencial para mim, eu vou ser menos sensível à variação de preços. Por exemplo, vamos supor que eu sou um profissional de saúde nesse momento e que as máscaras, né, tiveram um aumento de preço de 300%. As máscaras de uso hospitalar. Se eu tiver, né, que atender alguém e precisar comprar uma máscara, eu vou pagar, né? Porque nesse contexto, utilizar a máscara para minha própria segurança é uma coisa essencial. Então, esse preço pode aumentar quanto for que eu vou continuar comprando, ok? Então, por exemplo, uma variação de 300% no preço vai causar uma queda na demanda, sei lá, de 10% na demanda, né, dos profissionais de saúde, considerando esse segmento específico, ok? Então, quanto mais essencial for um bem, menos sensível o consumidor vai ser a variação de preço. Em especial, quando esse bem for essencial e não tiver substituto, né? Vamos supor que para o profissional de saúde, a proteção de uma máscara de tecido seja muito pequena. Então, para ele, máscara de tecido não substitui a máscara lá, né, de fator de proteção 95 lá, que é o que os profissionais de saúde usam. Não sei exatamente se é assim que fala. Mas, enfim, para ele não tem substituto, então ele vai pagar, né? E uma outra coisa que a gente considera aqui, o nosso quarto fator, é o horizonte de tempo. Então, quanto mais tempo, na verdade, se passar, né, quanto mais tempo o consumidor puder esperar para comprar, mais sensível ele vai ser. Primeiro porque alguns bens eles vão perdendo a essencialidade com o passar do tempo, né? Uma coisa que você acharia que é absolutamente imprescindível, que você não viveria sem hoje, amanhã você descobre que não é tão imprescindível assim, né? Pensando, eu estava querendo comprar uma sandália nova, porque a minha tá acabada, que eu mais uso, por exemplo. Agora tem um mês que eu simplesmente não piso para fora do apartamento, para que eu vou precisar de uma sandália nova, não é mesmo? Então isso me tornou muito mais sensível ao preço que custa a sandália que eu queria comprar, mesmo que ela nem tenha aumentado de preço. A hora que eu olhei e pensei, gente, para que eu vou comprar isso se eu vou ficar em casa e não vou usar? Eu não comprei, né? Então esse horizonte de tempo, quanto maior o horizonte de tempo, mais sensível o consumidor fica, porque às vezes um pequeno aumento de preço num determinado produto, vamos supor que a sandália que eu queria comprar tenha aumentado 10%. A demanda dela talvez tenha caído em 50% nesse contexto, porque as pessoas não estão saindo de casa, né? E ontem isso era de um jeito, hoje isso é de outro jeito, certo? Então, a gente tem aqui, e o horizonte do tempo também, ele está muito relacionado à aparição de produtos substitutos, né? Vamos supor um produto novo, que acabou de ser lançado no mercado, né? Tecnologia, sei lá, uma TV interativa. Essa TV, uma TV que seja touchscreen, né? Se essa TV ela é lançada hoje, o preço dela vai ser muito caro. Daqui a 10 anos, né, essa TV nem vai existir, foi meio longo esse meu horizonte de tempo. Daqui a, sei lá, um ano, eu vou ter outros concorrentes que vão ter lançado um produto substituto e aí vai ser mais factível de comprar. Então, nesse momento, né, eu não vou comprar esse produto, eu vou esperar mais. Então, eu vou ser mais sensível à variação de preço. Bom, espero que esses videozinhos tenham ajudado a retomar os principais conceitos que nós trabalhamos até aqui, tá certo?